para os pais, os filhos e toda e qualquer geração. Seja só, respire fundo. Energia irá emanar de teu ser e então tu verás alegria na vida. A fonte da existência e teu inesgotável prazer de viver. Então saberás de teu poder. Entenderás que faz parte de Deus como o um. E enfim tu verás a verdade. A origem do hoje. A melhor forma de iniciar um grande evento é com a origem de sua intenção, seu núcleo. Contarei um pouco de minha história em breves palavras para aqueles que não a conhecem e porque fiz tantas buscas a fim de criar uma teoria feita para mudar parte da vida de quem a receber em mãos. Tudo o que verá adiante colocará em prova grande parte dos conceitos adotados pela sociedade, e você terá a chance de escolher entre aquilo que lhe foi ensinado ou passar a entender que a vida é muito mais do que aquilo que sabemos. Muitos podem desejar evitar saber de algumas das coisas que aqui serão citadas, por receio implantado por aqueles que desde o início controlaram nosso mundo, ou por simples comodismo inconsciente, mas é sempre importante saber desta realidade a fim de não mais esquecê-la. A ignorância pode ser confortável, mas implica em alegria temporária. Fechar os olhos para um problema não o faz deixar de existir, só faz com que ele se fortifique, tornando o mesmo um problema ainda maior, fazendo perca controle sobre ele. Portanto, não permita ser induzido ao erro. Saiba que conhecimento é poder e liberdade. Embora alguns não estejam em seu tempo para compreendê-lo, todos devem ter acesso a ele. A forma que irá usar a verdade que lhe será mostrada, se dará crédito a ela ou não, não mudará o fato de ter sido apresentada a ela, pois a partir daí você já não será mais o mesmo. Como dizia Einstein, quando uma mente se expande, jamais retorna ao seu tamanho original. Fico certo de que após ler este livro, sua mente nunca mais será a mesma, assim como é certo de que você estará mais ciente de quem você é e o que faz aqui neste pequeno e acolhedor planeta chamado Terra. E contarei adiante não tenho o intuito de deixá-lo comovido, mas sim para que veja que, por maior que seja a dificuldade, ela pode ser superada. Antes de tudo, quero ressaltar minha boa relação com os meus familiares no hoje. Tenho deles o respeito por cada concepção traçada no decorrer de minha história, da mesma forma que respeito suas formas de pensar, de viver e agir. São pessoas formidáveis, fizeram sua parte em um processo sutil que deu a ambos uma grande oportunidade de expansão da consciência. Com este processo, todos aprendemos com nossos erros e acertos. Se não tivéssemos passado pelo que nós passamos, certamente não seríamos o que somos hoje. Nasci em 5 de janeiro de 1983. Descendia de uma família de grandes fotógrafos. Fui batizado como Juliano Leal Legramante. O nome Juliano foi uma homenagem feita à irmã que perdi antes de eu nascer. Minha família caiu em uma fase de enorme pobreza quando nasci e, por um grande período após alcançar um pouco de consciência, atribuí essa coincidência às perseguições e brigas familiares por parte de meu pai, que em grande parte de sua vida assumiu ser um sujeito rígido e materialista, tendo posteriormente e quase em fase tardia o interesse pela paz de espírito após alguns eventos cruciais que marcaram nossa história de maneira um tanto incomum. Tive problemas de saúde quando criança e quase fiquei surdo de um ouvido devido a uma infecção
e por um milagre tive recuperação. Graves problemas respiratórios que me levaram às pressas ao pronto-socorro por inúmeras vezes, imunidade baixa que persistia em meus dias. Isso tornava minha vida dependente, frágil e um tanto difícil. Tive bons ensinamentos em minha infância, mas vivia uma constante situação conturbada na relação que tinha com meu pai, o irmão mais velho. Sentia como se não fosse bem quisto naquela casa, que não deveria ter nascido na família a qual havia nascido. No futuro, compreenderia que tudo o que se passara era parte de minha formação como ser, embora fosse difícil de acreditar e entender naquela época. Minha mãe, por sua vez, era uma pessoa insegura e buscava desesperado refúgio na religiosidade. Passou por várias religiões até cair na igreja. Como ela brigava muito com meu pai para manter a relação familiar, passei a acompanhá-la devido ao amor que sentia por ela. Era a visão que tinha de uma boa pessoa. Queria muito protegê-la, mas as coisas mudaram e fugiram do meu controle, pois ela passou a me impor comportamentos e valores cristãos distorcidos, me tornando um sujeito isolado, solitário e igualmente inseguro quanto às verdades do mundo. Naquela época, por mais absurdo que possa parecer, eu pedia perdão a Deus por pisar nas formigas. Às vezes me sentia muito bem na igreja, às vezes me sentia vazio. Já meu irmão mais velho sentia-se desafiado por alguém que tentava roubar seu lugar de filho único e fazia o possível para me afastar de seus amigos e de qualquer um que me fizesse sentir bem, que me trouxesse alegria. A escola, a violência e o da lua. Alguns anos depois, comecei a estudar e conviver com novas pessoas. Às vezes, quando conto este trecho da minha vida, alguns acham engraçado, se tratando da minha vida de um escritor de resenha. Pois até a quarta série, minha escrita era irreconhecível, horrível, assim como os meus desenhos. Tinha problemas para escrever e me expressar, pois, embora parecesse pacato e calmo, era extremamente nervoso. Tinha também graves problemas de atenção e de fala. Por vezes, olhava através do quadro e não conseguia captar as aulas dos professores. Descontraindo, conto que uns até pensavam que eu fazia por gosto e pirraça, e outros chegaram a me apelidar de da lua e o bicho preguiça. Falar sobre isso parece até irônico ao ver os assuntos que estudo hoje. Era estranho para eu ver aquela orientação. Queria realmente conhecer algo maior sobre a vida e que preenchesse meu ser. Involuntariamente perdi o foco das aulas, pois pensava em coisas que não estavam ali, coisas importantes, nem os adultos os quais convivia prestavam atenção. Esta situação só tornou-me um pouco mais afastado dos outros e daqueles que riam de mim. Minha timidez tornava-se cada vez maior com o passar do tempo, pois ninguém parecia se importar com ela. Desde que me vi por gente, analisava as pessoas e aquilo que faziam. Achava estranho o comportamento destrutivo da sociedade, não me identificava com a crueldade daquelas crianças, assim como sua visão imatura e sádica das coisas. Entendi o descaso pela vida. Adquiri um interesse precoce por assuntos globais sem entender o motivo. Comecei por volta dos 13 anos a anotar coisas sobre a vida e o mundo que me cercava. Quanto aos colegas de aula, respeitava e guardava a sete-chave as minhas opiniões sobre o que pensava deles. Mas você imagina que logo eu seria visto como um garoto estranho. Falava muito pouco e vestia roupas velhas. Em pouco tempo isso aconteceu. Era um garoto esquisito e por isso eu tinha de pagar de alguma forma. Foi esse o início da minha juventude marginalizada. Embora evitasse me envolver com vícios e situações problemáticas,
Pessoas faziam questão de me perseguir sem que tivessem motivo. Nesta fase, aprendi a me defender, namorar e adquirir traços selvagens que me acompanharam por muito e muito tempo. Não havia um só ano sem eventos absurdos e brigas. Deparei-me com a violência e então aprendi a me defender junto a ela. A congregação, a adolescência e a indecência. Antes de começar essa parte, gostaria de manifestar o meu amor pelo Criador e por toda a sua obra no universo, que, levantando-os, levantados contra ele em sua verdade, nós não significamos nada, pois uma criação nada pode fazer contra quem o criou. Somos parte integrante de uma imensa totalidade e, por mais que muitos tentem fazê-lo, isso não se pode negar. Conto esse trecho de minha vida sem generalizações, pois sei que nem todas as congregações são constituídas, ministradas ou seguidas por pessoas que agem como os exemplos que irei citar. Sempre defendi e defendo até hoje que todo ser deve ser tratado com decência e dignidade, até que te obrigue por incansáveis vezes a pensar o contrário. Logo entenderá o porquê me afastei de algumas situações. Era muito estranho, mas, mesmo fora de toda aquela orientação que recebia na igreja, sentia que tinha uma grande ligação celestial com algo maior que via em meus sonhos e não sabia como explicar, assim como não tinha experiência suficiente para falar sobre o assunto. Segui frequentando a congregação com um pouco mais de senso crítico ensinado pela vida. Conservava o sentimento de respeito que tinha por Deus e a busca que tinha paz naquele lugar, embora geralmente frustrado, não a encontrava. Já tinha uma ideia própria sobre a fé, buscava amadurecê-la, mas a pregação distorcida do pastor apontava toda a forma crítica de pensar como algo influenciado pelo demônio e que não deveria ser feito. Não preciso nem dizer que achava esse comportamento no mínimo estranho. Acreditava que a elevação do espírito podia ser algo individual, que era o oposto do que estava vendo ali naquela mistura de lamúrias, gritos, máscaras, inveja e vingança. Em algumas situações, achava que pessoas se colocavam em uma condição humilhante perante aos outros, o que não achava correto. Achava estranho, mas tendia a afastar-me para poder refletir sobre aquilo que ouvia. Duvidava cada vez mais do pastor sobre a sua visão quanto à liberdade do pensamento, sobre suas intenções quanto ele ministrava aos fiéis. Nestas épocas, pude contar com meu amigo Giovanni Roque, que sempre foi um grande conselheiro, qual considero um completo irmão de alma. Às vezes me enfurecia e me isolava de tudo. Só com o som do vento conseguia me acalmar. Nesta época, nasceu meu irmão mais jovem e tudo parecia se tornar-se novo. Logo veria que nada passava de uma ilusão ainda pior, pois a mãe o protegia excessivamente e me dotava de culpas que muitas das vezes nem me pertenciam. Passei a perceber que ganhava uns dons e estranhas habilidades. Notei também uma aguçada percepção sobre as coisas, principalmente sobre a maldade das pessoas. Percebi uma realidade subjetiva do mundo, o qual todos viviam, mas não tinham condições de compreender como essa se funcionava. Nesta fase, descobri que usava a energia curativa através do toque, embora não tivesse controle sobre ela, nem sobre a energia desregrada que emanavam de meu corpo, a qual nem sequer tinha o menor conhecimento. Às vezes senti uma enorme alegria invadir meu ser e uma luz emanar de minha alma, como em lapsos de energia. Escrevia textos e criava artes extremamente belas e virtuosas,
embora todas carregassem um traçado de certa melancolia e peso consigo. Estranhamente, pessoas começaram a me perseguir por raiva, inveja ou sadismo. Mal sabia eu que, em meio a tanta oscilação de situações e descobertas, estaria chegando a um momento crucial de minha vida que marcaria de uma vez por todas. Passei a analisar tudo com um pouco mais de cautela e entendi que um pensamento era sempre um alvo de crítica nos lugares onde eu mais frequentava. Além de ver uma sociedade adoecida e anêmica de boas intenções, esses lugares, segui vendo pessoas humilhando pessoas na Santa Ceia e outros a apontar, criticar, crucificar, atacar e ainda assim abraçar os outros com cinismo. A vaidade e a hipocrisia de alguns eram simplesmente ináveis. Senti minha luz escurecer e não me identificava mais com aquele lugar. Lá, em pouco tempo, passei, ao invés de sentir um bem-estar, sentir-me deslocado, pesado, fraco e desconfortável. Passado algum tempo, me apaixonei pela primeira vez e tive uma desilusão. A menina era próxima à minha pessoa e demonstrava trocar sentimentos comigo, mas minha condição financeira na época desprovida desenhava a feiura em meu rosto, me afastava da beleza daquilo que a menina queria ver. Não foi uma boa hora para descobrir o sentimento real da palavra interesse. Depois disso, olhei para os lados e passei a ver as pessoas como eram. Entendi que muitos não passavam de repetidores de ideias orientados ali por trapaceiros escravos de seus próprios interesses, de sua ganância. Fui obrigado a dirigir um grupo de jovens contra a minha vontade e então mergulhei na revolta de vez. Saí daquela congregação, passei a pisar em um terreno completamente novo, o mundo real. Se aos 13 anos já tinha interesse pela escrita e pelo mundo, nesta época tinha mais ainda. Passei a buscar o conhecimento como nunca. Peguei meus primeiros empregos, jamais deixei de estudar as pessoas de perto. Comecei a absorver as características das pessoas mais próximas a fim de tornar-me menos estranho. Comprei novas roupas, passei a me organizar, comprar material, minha primeira máquina de escrever e a lidar com o romantismo. Adquiri meu primeiro teclado e descobri que tinha o dom da música, este que enfurecia meu irmão mais velho. Era tímido demais quanto àquilo que eu escrevia sobre a vida, sempre ocultava dos outros, onde eu morava, julgavam escritores e filósofos homens estranhos ou loucos. Ganhei algum dinheiro, desenhos feitos para bandas e estúdios de tatuagem na época. As ilustrações carregavam consigo um traço sacro que logo se tornou alvo de curiosidade e interesse de alguns espíritas e pessoas amantes das artes. Fiz amizades com vários espíritas e sábios. Tinha grande facilidade, assim como pessoas de mais idade, as quais aprendi muitas coisas sobre a vida. Então, após algumas exposições, decidi encorajar-me e associar as ilustrações com as minhas escritas, resultando em novo estilo. Pessoas aceitaram muito bem o trabalho proposto e fiquei muito feliz. Não era estranho nem louco, apenas um pensador, embora minha família fizesse questão de provar o contrário, ameaçando me internar por inúmeras vezes. Viviam a dizer que eu jamais seria alguém tentando escrever, desenhar ou criar músicas, e riam-se eles. Adiante, conheci uma menina e com ela comecei a namorar. Terminamos o namoro devido ao seu ciúme excessivo e ela não aceitou. Uma fase difícil que vivi devido à perda de grandes pessoas por câncer e outros acontecimentos, ela inventou que eu a havia ameaçado e espalhou a mentira inconsequente a seus familiares e aos meus. Iniciei processo para que parasse de invejar as coisas, meu respeito, e ela parou e desapareceu, mas já era tarde.
Havia sido difamado pelo meu próprio pai em uma empresa com cerca de 900 pessoas no bairro onde eu morava e onde trabalhava. Uma lágrima de dor caiu ao chão e eu fui ridicularizado e humilhado por pessoas que eu nem sequer conhecia. Senti minha luz começar a apagar de vez. Meu coração parecia esfriar aos poucos, e então, em pouco tempo, senti meu corpo endurecer como pedra. Descobri o sentido real da palavra rancor. Meus amigos me procuraram para me confortar. A sociedade havia me virado as costas sem esperar minha versão da história, pois, da forma que acreditavam, além de escritor, pensador e louco, eu ameaçava meninas. Queriam, na verdade, alguém defender e acusar, e este ali fui eu. Isto causou um impacto monstruoso em minha psique. Gastei toda a energia que mágoas, lembranças e traumas levariam 6 anos para começarem a apagar. Não sei dizer se nestes anos envelheci ou evoluí antes do tempo. Foi muito ruim viver algo dessa forma. Você deve imaginar como me senti. Eu senti nessa fase muita tristeza e custei até me reerguer. Contei com a força de meus amigos para me levantar. Havia me tornado um sujeito amargurado e agressivo, com traços de ódio nos olhos. Guardava muito ressentimento nessa época. Cheguei a pensar que perdoaria minha família por não acreditar em mim quando a mentira foi dita por aquela menina. Pesadelos tomaram conta de mim. Como relatei mais detalhadamente em outra obra, sonhava com abismos e coisas assustadoras. Meus dias e noites eram sem qualquer sombra de paz, amor ou alegria. Da mesma forma, as coisas que eu criava tomaram uma característica sombria, com traços de dor, desespero e angústia. Caí naquilo que chamo de o eclipse da alma. Foi então que, à luz de duas crianças e de uma agradável mulher, comecei a me refazer, pensar e agir. Passei a lidar com multimídia e a ter contato com editores de vários lugares. Publiquei meu primeiro livro, selecionado junto a outros artistas em Porto Seguro, e em seguida minha primeira obra solo, a qual fiz questão de reverter os direitos a uma instituição que fazia tratamento de câncer. Dar um exemplar àqueles que riram de mim em minha própria casa. Notus C.S. foi um livro extremamente pesado que trouxe, sem dúvidas, a leveza novamente à minha alma. Este livro para mim foi como um novo renascer, pois provei com ele que podia fazer o que disseram que eu jamais faria. Depois de publicá-lo, aos poucos, recobrei a luz que eu havia perdido e que havia sido roubada. Depois dessas fases, a vida passou a sorrir para mim e encontrei minha determinação, minha força e minha vontade de vencer. Entendi com todas as situações que vivi que somos, entendi com todas as situações que vivi, somos o que pensamos e sentimos. Nas adversidades que vivi, passei a ativar meus registros e entender o propósito de minha vida. Passei a ter um predisposto interesse pela espiritualidade, a lidar com o que hoje conheço como metafísica e a descobrir as verdades sobre o mundo, as quais venho dividir com você através deste livro, ao trazer a soma de fragmentos de nossa existência e a devida interpretação dos mesmos. Criei várias outras obras com características filosóficas devido ao meu contato direto com a filosofia. Mas buscava da vida um trabalho que marcasse minha história com elementos humanistas de forma incomum, que alimentasse a sociedade sanando suas principais dúvidas sobre o mundo e que ajudasse as pessoas de forma específica. Buscava criar uma obra de extrema complexidade e fácil compreensão, esta que traria à luz aquilo que poucos têm acesso, a verdade real sobre a vida. Somos tempestades em potencial adormecidas, pelo medo a nós impostos.
Somos pequenos deuses e deusas espalhados pela terra. Vamos sanar nosso medo e mostrar a nós mesmos do que somos capazes. Você é um pedaço de um grande Deus. Acorde. Todos dos maiores aos mais simples, mesmo na profunda inconsciência, somos seres importantes. Você tem potenciais que fogem dos limites de sua imaginação e que muitos fazem questão de afastá-los de você. Você é forte e faz parte de algo maior. Não deixe que tentem convencê-lo do contrário. Tenha uma boa leitura. J. Leal.